Você quer soltar? Você sabe o que é soltar? Então vem soltar comigo. Sou Diego Faria, sou facilitador do soltar e nesse canal eu compartilho com você técnica, a forma, o método de como soltar. Sim, porque existe um método, existe a técnica. E você já deve ter ouvido falar de muitas formas de soltar, né? Que é só esquecer, que é deixar pra lá, que tem muita teoria e pouca prática, pouca técnica. E para soltar é preciso praticar, é preciso agir, é preciso uma ação, uma vontade, uma escolha. Precisa da sua decisão para soltar. Não é só esquecer. Você já deve ter tentado esquecer alguma coisa e viu que não funcionou. Você já deve ter tentado várias dessas outras formas aí e viu que não é bem assim, que não é, a coisa não funciona como muitos mentores aí têm dito, não é mesmo? Porque para soltar é algo além, é algo é no seu dia a dia, é na prática. Precisa colocar isso em prática, é preciso colocar isso à prova para você perceber as mudanças na sua vida, as melhorias, né? Toda a paz, toda a felicidade que o soltar vai te trazer, que o soltar é capaz de nos proporcionar. Porque soltar nada mais é que parar de segurar o que está nos prejudicando. Essas emoções, esses sentimentos, pensamentos, sensações que nos fazem agir de forma automática, essa forma mecânica, diária, que nos faz ter os mesmos resultados, as mesmas coisas que não estão agradáveis, não estão de acordo com o que nos faz bem, não é mesmo? Então soltar é isso, é parar de segurar, é soltar o desapego, é soltar essa carga emocional. É começar a sentir o que você está sentindo. É uma permissão interna, é um olhar para dentro, é um autocuidado, é uma nova forma de viver. E para isso é preciso praticar, é preciso tirar um tempinho para você colocar isso em prática. Nos vídeos aqui do canal, todos têm práticas, todos têm vídeos aí que tira dúvida, tem uma playlist aí com 21 dias de exercícios práticos também que vão te ajudar. E hoje aqui eu quero compartilhar perguntas que a Maria do Socorro deixou nos comentários. Eu acredito que são questões que pode ajudar várias pessoas, que é onde muitas vezes a gente, ao iniciar a prática, a começar a colocar isso no nosso dia a dia, começam a aparecer essas questões. Então eu vou compartilhar, vou responder aqui para ela e para todos que vai ser de grande ajuda. A Maria do Socorro, que está perguntando, e quando não sabemos se estamos preparados ou não para soltar? Ela fala que quando ela vai começar a praticar, que ela não se sente preparada. E preparado a gente já está, porque soltar, Maria do Socorro, é algo natural do ser humano. Nós já nascemos com essa habilidade de soltar. E que por algum motivo no meio do caminho a gente vai parando de usar. A gente vai parando de soltar. Porque soltar é natural. Você vê as criancinhas, elas não guardam nada, elas facilmente se brigam, se acontece qualquer coisa ali, rapidamente elas já voltam a brincar e a conversar, não fica carregando mágoas ou sentimentos como nós adultos acostumamos a fazer. Então, quando você começa a praticar, você começa, na verdade, a relembrar o que você já sabe fazer. Você começa, é como se fosse uma terapia, uma fisioterapia, a relembrar esse movimento que nós já sabemos fazer, mas que com o tempo a gente parou de fazer esse movimento. Então, soltar, na verdade, você vai começar a relembrar algo que já é seu, algo que já é natural de você. Então, preparado nós já estamos, você já está. O que está faltando aí é a decisão de querer soltar. Sabe por quê? Às vezes a gente carrega um sentimento, uma emoção
durante tanto tempo e até durante tantos anos que nós achamos que isso é nosso, que viver sentindo e ressentindo aquilo todos os dias é algo natural seu, e não é. Esse sentimento, essa sensação que talvez você carregue e que muitos aí podem perceber também que está carregando durante muitos anos, e ao carregar essa mesma sensação, você vai estar sempre ressentindo essa sensação, revivendo mais dessa sensação, criando mais disso no seu dia a dia, é algo que parece que é seu, só por estar habituado ou acostumado a sentir e viver dessa forma, mas saiba que não é. Todo sentimento, toda sensação, toda emoção, todo pensamento chega ao fim se nós não nos apegarmos a ele. Então, quando vier essas sensações e você não resistir, não reprimir, não se identificar com isso, isso passa, isso naturalmente chega ao fim. E é questão de segundos a minutos para isso chegar ao fim. Então, se você está sentindo algo durante muito tempo, muitos dias ou muitos anos, é você que segurou isso dentro de você, você se apegou a isso. E aí vem uma segunda pergunta sua, como não se identificar com isso? Né? Porque se você pegou, segurou, reprimiu, resistiu, se isso aí está dentro de você, nessa sensação aí contínua, é porque você se identificou. Você achou que isso é seu, que isso se passou por você, que você teria que, de alguma forma, mexer nisso, mudar isso, aumentar isso ou diminuir isso, percebe? E quando eu falo isso, é o que está aqui dentro, é o que está dentro do seu corpo, é essa sensação de algo desagradável ou de algo indesejado, algo que abafa, algo, uma coisa que aperta. Perceba, cada um vai sentir de uma forma. Essa forma de sentir é muito individual. Essa forma de olhar para dentro, de ficar com você, de fazer as pazes aí dentro com você, aceitando tudo isso que já está aqui dentro, é muito individual. Por mais que eu te passe aqui esse conceito, ou a forma que eu vejo, a forma que eu sinto, perceba que em você vai ser diferente. A forma com que você vai lidar, vai sentir, vai olhar, vai observar, é diferente. Então é algo bem individual que precisa da sua prática, precisa da sua, dessa sua permissão. Então quando você pergunta aqui em como não se identificar com isso, é você olhar para isso que você está sentindo sem apego. Essa é uma auto-observação que faz com que você se separe da sensação. Essa sensação que está aí contínua, você começa a se dissociar disso de forma a perceber que você não é isso, que isso não te pertence, que isso é algo que está passando por você, é uma carga energética, é um fluxo de energia que passa pelo corpo. Ao passar pelo corpo, ele mexe por dentro, criando o corpo. Ao sentir isso, o corpo reage com substâncias químicas próprias do corpo, principalmente com cortisol. E essas substâncias do corpo nos faz sentir de forma boa ou de forma não tão boa, que essas sensações nos faz o corpo reagir. A partir dessas reações a gente age e a partir dessa ação a gente tem um resultado. Então, para mudar esse resultado aqui no final, ao invés de ficar brigando com tudo que está acontecendo aqui fora, é essa auto-observação lá no início, lá na sensação, quando começa a reação interna, que faz você ter a mudança de vida que você está querendo aqui fora. Primeiro com essa observação interna. Essa observação interna vai te trazer uma abertura,
uma mudança aqui dentro que vai repercutir aqui fora. Está fazendo sentido, Maria do Socorro? E essa mudança só vai acontecer se você parar de se identificar com isso que você está sentindo, que você está carregando, que você está de alguma forma alimentando, porque se é algo que você sente há muito tempo, é algo que você mesmo está alimentando. Através de quê? Através dessas reações, através de mais sentimento, porque quando você sente aquilo já cria um sentimento, o sentimento alimenta, cria um pensamento, o pensamento alimenta, o sentimento, aquilo vira uma retroalimentação que vai só crescendo. Então, para isso parar, para isso ir diminuindo até que chegue a seu fim, é necessário olhar para dentro. É necessário tirar o foco, tirar a atenção aqui do pensamento, que só cresce. Você tira o foco do pensamento e coloca o foco na sensação do corpo. Essa sensação interna, esse desconforto, essa tensão que vem justamente para chamar a sua atenção para dentro, te mostrando que tem algo aqui que quer sair. Essa energia quer sair. Essa energia que a gente dá o nome de sentimento, de emoção, de pensamento, ela quer sair. É um fluxo energético passando por você que quer essa abertura interna, que você vai conseguir dar essa abertura interna parando de se identificar. Um ótimo exemplo é aquele personagem Hulk dos desenhos animados, dos quadrinhos, que é aquele personagem que quando ele sente a raiva, ele se identifica tanto com aquela raiva que ele se transforma na raiva, ele se transforma no Hulk. Né? Então ali ele se identificou, ele se transformou naquilo. Essa é o melhor exemplo de identificação. Então isso é se identificar, é você deixar que essa emoção tome conta do seu corpo. Só que quando ela toma conta do seu corpo, você vai começar a reagir a tudo com isso. E perceba o quanto essas emoções nos dominam tanto, a gente se identifica tanto com essas emoções que ao sentir a raiva, a gente já sai sendo essa raiva com todo mundo, com todas as coisas e pessoas. Quando a gente sente um ódio, quando a gente sente uma tristeza, a gente se transforma naquilo. E tudo que a gente reage, as nossas atitudes aqui fora, vem de acordo com aquilo que a gente está sentindo. E se for, né, essas emoções muito densas, esses sentimentos muito densos, a gente vai acabar fazendo coisas não tão agradáveis. Fazendo coisas que vai nos trazer ainda mais problema do que já estava ao sentir isso. Porque aqui fora é cheio de estímulos, né? Todos esses estímulos aguçam nossas emoções, né? Você vê, logo o seu corpo já reage, porque na hora que você vê algo, na hora que você presencia um fato, o seu corpo já traz aquela sensação, porque antes disso vem uma memória, vem uma lembrança de algo que te conecta com aquilo, e você já sente. Aí, nessa hora é a hora de você observar, porque se você sentir e já deixar o sentimento vir à tona, você já age de acordo com o que você está sentindo. Então, antes de agir, tem a sensação, o sentimento, o pensamento, depois a ação. O ideal é que você fique aqui no meio e perceba como esse estímulo externo, ou a lembrança ou o pensamento interno, te fez sentir. Aquela lembrança, aquela memória, aquele filme ou aquela voz, aquilo que trouxe uma sensação no corpo, se você for ali no automático, e é muito rápido, você vai acabar já agindo. Ficou claro? Se tiver ficado confuso, é só me perguntar aqui nos comentários que eu vou trazer uma forma ainda melhor de explicar. Então, essa é a identificação.
É você se misturar nessa emoção, essa emoção tomar conta de você e você sair agindo e reagindo de acordo com o que você está sentindo. Então, isso é se identificar, é deixar com que essa emoção tome conta de você, que não vai trazer bons resultados. Então, além da identificação, a gente também está acostumado a reprimir. Quando a gente julga o sentimento de algo, né, ruim de sentir, tenho vergonha de sentir isso, eu não posso sentir isso, a gente vai lá e esconde esse sentimento, não mostra. E isso faz com que esse sentimento fique aqui guardado, faz com que ele vai cada vez mais tomando pressão, porque o nosso corpo não é depósito para os sentimentos, nosso corpo é só um canal para que isso passe e chegue ao fim. Então, se a gente reprimiu, se a gente escondeu, se a gente negou qualquer sensação, qualquer emoção que veio no corpo, isso vai nos gerar problema. Isso vai aumentando aí o seu peso emocional, a sua carga emocional, que vai drenando a sua energia, que vai te deixando cada dia mais cansado, cada dia mais angustiado, mais deprimido, mais sem aquela sensação de raiva, de sempre estar nervoso, sempre estar estressado. E é tudo esse acúmulo, isso causa esse estresse. Então, o ideal é praticar o soltar para deixar com que isso saia, para que cada vez mais você se torne leve, que você passe a aprender a sentir e soltar, não sentir e esconder. E além da identificação, de reprimir, a gente também costuma, né, além de esconder essas coisas, de se identificar, a gente costuma resistir. A resistência é quando você não quer sentir e você passa a querer diminuir a sensação, mudar essa sensação, parar a sensação. Isso cria uma resistência. E quanto mais a gente resiste ao sentimento, mais ele vai persistir. Resistir é brigar com o que a gente sente. Essa evitação de sentir, né? Que eu acho que é o que mais acontece. A gente quer diminuir aquela sensação, não quer sentir a sensação. A gente quer parar ela no meio. E se a gente não resistir, se a gente apenas deixar isso seguir, esse fluxo vir e passar, vai ser muito rápido. Mas a gente tem medo. Isso é de outra pergunta sua, Maria do Socorro. Quando soltar... Será que não querer sentir é medo de algo ruim que vai acontecer? Porque a gente tem uma crença que, se eu ficar sentindo coisa ruim, vai acontecer coisa ruim. Mas se você perceber que você está sentindo algo ruim, e isso está há muito tempo, esse algo ruim já está acontecendo. Sem você perceber, você já está sentindo e criando mais disso. E perceber que você está sentindo esse algo ruim já é um grande passo. Agora é não ter medo de sentir esse algo ruim. Não tenha medo de sentir. Não tenha medo da sensação. Porque às vezes parece que é algo tão grande, tão ruim, que vai, de alguma forma, vai engolir a gente. Mas se você deixar isso vir sem medo, você vai perceber que isso vai vir como uma onda, mas vai passar. Você vai perceber que ao olhar de frente para essa sensação, que às vezes você tem evitado há muito tempo, por medo de não conseguir, de não aguentar, do que isso vai fazer com você, você vai perceber que às vezes nem era tão grande assim, que nem era tão doloroso assim, e que na verdade só estava esperando ser olhado. Essa sensação só quer ser vista, só quer ser acolhida. Quando eu falo sensação, emoção, sentimento, pensamento, é tudo uma forma, é uma carga energética, é tudo como se fosse a mesma coisa dentro do corpo. As sensações e o que tudo isso nos traz
é tudo muito parecido. Então, quando eu falo um, você pode englobar os 4. Sensação, sentimento, pensamento e emoção. Os 4 estão muito interligados entre si e tudo nos faz sentir. E soltar é justamente se permitir a sentir. É deixar isso ser, deixar isso estar, sem medo de que isso é algo ruim ou de que algo ruim vai acontecer. Estar disposto a soltar é estar disposto a fazer algo diferente do que a gente foi acostumado a fazer, do que a gente foi treinado a fazer, mesmo que inconscientemente, por ver todo mundo ao nosso redor, né, fugindo, escondendo, não mostrando. Muita gente, né, existe uma crença também que mostrar sentimento nos torna fraco. Mas sentir o sentimento nos torna mais forte. Sentir os sentimentos dessa forma, nessa observação, nos torna livres, nos traz essa liberdade de ser. Porque soltar é poder sentir, é poder lembrar, sem nos tornar dependente dessa emoção. Talvez já virou um vício sentir isso, viver dessa forma. E quando você começa a soltar, que isso vai chegando ao fim, você vai se percebendo cada vez mais livre, mais leve, mais feliz. Soltar é essa abertura interna, é se desprender, é se desapegar disso tudo. Né? A Maria do Socorro deixou ótimas perguntas aqui, inclusive de apego, porque soltar é soltar o apego, né? Parar de segurar. Então, numa outra pergunta aqui, Maria do Socorro pergunta: soltar o apego de buscar Deus, buscar dinheiro, buscar o bem-estar. O buscar aí é constante, né? E quando a gente está nessa busca, isso vem de uma sensação de escassez, uma sensação de falta, porque se você está buscando, você vai continuar buscando. Então perceba que nessa busca, a sensação que isso traz é uma sensação de vazio. E se você está sentindo esse vazio aí agora, perceba que ele está vindo desse apego. E quanto mais buscar, mais você vai continuar buscando. Quanto mais desejo, mais você vai continuar desejando. E você pode até me perguntar, mas eu não, né, a forma de querer ter coisas não vem do desejo, né? O desejo, na verdade, ele traz mais falta. Você, ao sentir esse vazio, busque dentro de si que isso que você tanto busca, é que você colocou busca por Deus, busca por dinheiro, busca por bem-estar. Você está buscando, na verdade, não é bem... Perceba, isso eu estou te falando, mas perceba em você. Buscar Deus, talvez você está buscando é a sensação do que é ter, ser, viver nessa presença de Deus. Buscar dinheiro, você está buscando aí a sensação de uma aprovação, de um controle, de uma segurança. É a sensação, quando você põe aqui buscar o bem-estar, perceba, é essa sensação de estar bem. Mas não é a coisa em si, é o que a coisa te faz sentir. E por fazer sentir, você já tem todos esses sentimentos dentro de você. E para você encontrar essas sensações aí que você procura, que você quer sentir, que você quer viver, é necessário que você pare de buscar, pare de desejar e se permita sentir. O segredo está na sensação. E que se você não está encontrando essas sensações aí de Deus, de dinheiro, do bem-estar, é porque o seu foco hoje, a sua atenção hoje está mais nessas sensações, nesses pensamentos e sentimentos densos, onde você está identificada e onde você quer parar de se identificar.
não é isso mesmo? Então, para você encontrar já dentro de você o que você quer, porque tudo isso que você está buscando, tudo isso que você quer, você já tem e você já é. E para que você tome posse disso, para que você consiga viver e ser isso, você primeiro precisa de parar de se identificar com o que você não é. Por isso que soltar é esse desapego. É parar de segurar o que você não é. Percebe? Porque você já tem e você já é o que você quer. Mas de alguma forma você se identificou com outra coisa. Então, para você ter e ser e viver tudo isso que você me escreveu aqui, é necessário que você primeiro solte o que você não é. Que você se desapegue do que você não é. Porque o que você é já está aí. Faz sentido para você e para todos que estão ouvindo, para todos que estão praticando? Soltar é você parar de se identificar do que você não quer, do que você não gosta. Essa camada que está aí superficial de todos esses apegos, toda essa carga emocional, todo esse peso, é o que está atrapalhando você a vivenciar o estado natural do seu ser, que é pura alegria, bem-estar, felicidade, amor, paz. Então basta soltar, tirar essas camadas com a prática, com o método, que você vai, ao praticar, você vai relembrar como é. É só deixar aí tudo isso que não é. É tirar o seu foco, tirar a sua atenção disso, mudar o foco. E uma outra coisa importante de se lembrar, que ao começar a soltar, não queira ficar empurrando essas coisas para fora, a tirar essas camadas, a evitar essas camadas, a se livrar dessas camadas. Não queira praticar de forma a se ver livre de todo esse peso. Primeiro, é necessário olhar para dentro, se permitir sentir o que já é, o que já está. É preciso você acolher, a se acolher. É olhar para dentro, aceitando o que você está sentindo lá dentro. É dentro, não é fora. É voltar o foco para dentro, é olhar para dentro, é se permitir sentir essas sensações de dentro, sem medo, sem evitar, sem brigar, sem resistir. E aqui nos vídeos tem muitas práticas, na playlist aí tem os 21 dias. Então hoje foi muito respondendo às suas perguntas, Maria Socorro, e eu agradeço imensamente pela sua participação, pelo seu empenho em praticar, pelo seu foco em estar aqui comigo. Todos os vídeos você tem contribuído de maneira muito gentil, muito amorosa. E essas perguntas vão servir para mais pessoas que também estão praticando, que estão soltando. E nesse dia a dia surgem dúvidas. E eu estou aqui para compartilhar com você o que eu souber, o que eu puder, facilitar. Você pode deixar aqui nos comentários, você pode sugerir novos temas, que eu vou estar aqui respondendo todo mundo. Então continue praticando, veja mais vídeos, veja a playlist, assista, pratique, tire um tempinho do seu dia para colocar isso em prática, para começar a viver dessa forma diferente, que vai trazer essa mágica para a sua vida. Porque o soltar não é místico, não é algo sobrenatural, é algo que você passa a praticar, a viver e a sentir. Então se permita sentir, se permita soltar. Saiba que você está preparado, está preparada para soltar. Soltar é algo natural e soltar é algo que você vai relembrar praticando. Então curta esse vídeo se você gostou, se você tem praticado comigo.
Compartilhe com pelo menos uma pessoa que você ama, que vai gostar também de praticar com a gente. Se inscreva aqui no canal se ainda não está inscrito, clique no sininho que você vai ser avisado todo dia que entrar vídeo novo. E eu te espero no próximo vídeo, te espero na próxima prática e continue soltando, continue se permitindo, ok? Grande abraço.